tudo bem? Você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, e você também aí do YouTube, graça e paz, eu sou o Valdeci Ribeiro. Tá começando para você mais um Bate-Papo CBM aqui na CBM Gospel Rádio, claro, com imagens no YouTube. Seja muito bem-vindo e já vou pedir para você fazer o seguinte, compartilha esse vídeo, curte nossa página, ativa o sininho que toda semana tem para você, toda quarta-feira, meio-dia, tem uma novidade, um entrevistado especial para você aqui na comunidade Batista Manaim, aqui na CBM Gospel Rádio. E hoje nós estamos recebendo quem? Ô Bruno! Tudo bom, Bruno? Graças a paz. Tudo bem, Valdeci, paz a todos, que seja uma conversa produtiva, sem heresias. Ah, sem heresias, vai ficar top demais, né, Bruno? E aí, Bruno, hoje a gente vai falar sobre evangelização, né? Sobre evangelização, né? Conta um pouco sobre você pra gente. Bom, Val, eu tenho 34 anos, me converti aos 18 anos. E o evangelismo na minha vida, na verdade, ele começou desde o dia que eu aceitei Jesus. Ah, Bruno, mas é algo muito de praxe, né, falar isso. Mas eu vivi uma vida tão promíscua no mundão. Eu acho que eu vivi uma vida tão intensa no mundão que quando eu comecei para a igreja eu senti o amor de Deus, foi algo assim tão poderoso, algo tão glorioso que eu precisava contar para as pessoas para elas sentirem aquilo que eu estava sentindo. Uhum. É óbvio que eu não entendi o que era aquilo, mas com o tempo Deus foi me dando amadurecimento, foi me dando estratégias para lidar com isso, e aí com o tempo eu fui entendendo o amor de Deus na minha vida e através da minha vida. Uhum. E é meio que uma praxe, as pessoas falam que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, tem toda essa mudança, né? Essa semana eu estava conversando com 2 rapazes, na verdade era para ser um e acabou sendo 2, né? E eles chegaram em mim e falaram, mas como é que é isso, né? Pra você ter ideia, eles viviam em rua, utilizando drogas, enfim. E é aquele trabalho que a gente faz para tentar levar para uma clínica, enfim. E ele perguntou para mim, mas como que é isso? Eu falei, não, eu não vou falar porque você vai viver. Porque do jeito que eu vivi, eu acho que não vai ser a mesma experiência que ele vai ter. São experiências São pessoais, experiências né? pessoais diferentes. Eu acho que cada um vive o amor de Deus de um modo diferente. Eu acho que é isso, né? Então, o evangelho, a gente tem que entender que o evangelho ele nos alcança dentro da nossa cultura, ele nos alcança dentro das nossas possibilidades, ele nos alcança dentro da nossa condição atual. E vou dar o meu exemplo, né? Eu estava numa situação onde eu estava conhecendo uma pessoa, eu estava gostando de uma pessoa. Uhum. E, na verdade, quando eu achei que eu ia para a igreja para encontrar com uma pessoa, na verdade, eu fui para a igreja para encontrar com Jesus. Oh, glória. E foi algo assim que eu vejo que até na nossa ignorância, né, nas nossas condições pecaminosas, Deus ele mostra a sua graça. E, às vezes, se torna algo tão natural no nosso dia a dia, que nem você falou que estava conversando com um rapaz, só que aí acabou chegando o outro. E isso é o evangelho, isso é o reino, isso é o evangelismo no nosso dia a dia. Tem gente que fala assim, Val, mas eu não tenho um dom de evangelizar. Meu, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma vida que você pratica aquilo que você lê, que você coloca em prática tudo aquilo que você diz pregar no domingo, cara, isso já é um evangelismo. Sim. É que a gente confunde, né, uma ordem de Jesus de ir fazer discípulos por todo mundo do que um chamado evangelístico. Então as pessoas não conseguem discernir isso. O evangelista, né, de ofício, que é o cara que tem um chamado, é o cara que, mano, ele acha, tipo, situação pra evangelizar e, tipo, consegue fazer o negócio acontecer, tipo, sem ninguém perceber. E aí, óbvio que uma pessoa que vai evangelizar e talvez não tenha um chamado evangelístico, ela vai ter as suas dificuldades, ela vai ter, né, as suas limitações, mas não impede de evangelizar. E as pessoas precisam entender que o evangelismo, ele está condicionado à nossa vida com Deus. Então, o que você vive com Deus no seu quarto, você vai viver com as pessoas lá fora. O que você vive com Deus no seu quarto, você vive com Deus com as pessoas na igreja. E assim vai. Então a gente tem que entender que hoje, por exemplo, quando você diz que você é um cristão, que você aceita Jesus, que você conhece Jesus, que você ama Jesus, que você tem Deus no seu coração, você tem que fazer no mínimo o que ele pediu para você fazer. E de fazer discípulos por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, isso é uma ordenança, é uma grande comissão que se estendeu para nós. Então ele não está falando, você que tem um chamado evangelístico, não, ele falou... ele falou para todos os discípulos e estendeu para nós. E aí, óbvio que nesse contexto você vai descobrindo qual é o seu chamado. Se é um chamado evangelístico, pastoral, de mestre, um chamado apostólico, profético, Deus vai te direcionando.
Mas, em questão de evangelismo, todos nós temos uma obrigação. Eu estava até conversando com um casal de amigos, né, que a gente estava falando sobre missão, sobre chamado. Eu falei que a gente precisa entender qual é a diferença de missão e de chamado. E aí eu dei o exemplo da maternidade dela. Eu falei assim, ó, você tem uma missão de cuidar do seu filho, mas você tem um chamado de ser mãe. De ser mãe. E eu falei assim, a gente precisa muitas vezes usar exemplos que são mais claros para as pessoas entenderem. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um chamado evangelístico. Eu tenho um chamado missionário. Vou dar um exemplo, eu tenho um chamado missionário, que eu via muito isso e era algo que bugava a minha cabeça. O missionário fulano de tal vai pregar em tal lugar. Só que é um missionário que só pula de púlpito em púlpito. Eu falei, mas que missionário é esse que só vive nas igrejas pregando? Porque o missionário, ele tá no campo, ele tá cuidando de vidas, ele tá, indo atrás de vidas. Eu falei, tem alguma coisa errada. O evangelista, sei lá, o Bruno Oliveira. Pô, mas o cara só tá no púlpito, mano, que evangelista é esse? Que não tá na rua, não tá nos presídios e tal. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas qual que é a diferença de uma missão e de um chamado. Porque eu, como evangelista, eu posso, sim, ter uma missão de pregar nas igrejas, de pregar em outros lugares. Mas com um chamado eu tenho que ir pra rua. Eu tenho que ir de casa em casa. Sim, na semana retrasada a gente recebeu o pastor Flávio aqui, né? A gente falou bastante sobre missão e a gente aprendeu isso, que as missões começa dentro da gente, começa dentro de casa, né? A missão. A gente pensava, eu pensava também nisso, que a missão, nossa, eu vou ter que ir lá para a África para poder fazer uma missão. Mas o desejo missionário começa desde da nossa casa, né? De levar o evangelho para dentro de casa, de ir, né? De fazer isso daí. E tem, você falou do chamado, é uma coisa interessante que eu tenho um testemunho muito, muito bacana, tanto com a CBM Gospel Rádio como com a própria CBM. Eu entrei na comunidade Batista Manaim no intuito de tocar bateria, eu sou baterista. Ô, glória, pastor Edmar, o senhor está ouvindo isso, pastor Edmar? Ele já sabe, já passei por audição, já tá tudo certinho, né? Eu tô nos Levitas, mas não ensaio, não toco, por quê? Quando eu entrei para a comunidade Batista Manaim, fui pro Encontro com Deus para Homens, e lá a gente começou a brincar, eu e o pastor Robson passou junto comigo. Aí ele, pô, você tem voz de locutor? Eu falei, não, eu sou locutor. Ele, sério mesmo? A gente ficamos brincando, rádio, Manaim, não sei o quê, brincando, né? Aí ele falou, rapaz, tinha uma rádio aqui na nossa igreja. Só que aí, tipo, não deu muito certo, não tinha ninguém pra cuidar. Eu falei, eu vou reativar essa rádio aí, brincando com ele, né? E foi passando o tempo e tal, aí teve que mudar de lá pra cá e tal. Aí, eu brincando com o pastor, foi o pastor Gerson. Ele falou, pastor Gerson, ele é locutor e tal. Ele falou, não, vamos fazer rádio funcional. Eu falei, vamos. Aí eu peguei, fiz a audição dos Levitas. Quando eu ia começar já a ensaiar, participar dos Levitas, o pastor Gerson falou, e aí? Vamos fazer aquela rádio funcionar? Como é que a gente faz? Aí eu, vamos fazer. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, não vai dar certo eu cuidar de duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí o pastor Ed, com todo o conhecimento que ele tem, a gente conversou e falou, não, você está certo, você continua, mas faz a rádio funcionar. Então a gente consegue entender que às vezes a gente vem para uma coisa, igual você no caso foi, por causa de uma menina aí, né? E é muito interessante a gente entender o chamado de Deus, né? E hoje a CBM está crescendo, já estamos indo para 2 anos de rádio. Tá tendo imagens agora. Glória né? a Deus. Tá tendo imagens, como eu falei pra você, me ensina que eu ainda não entendo muito. A gente vai pegar o jeito. E é isso que a gente tem que entender, esse chamado de Deus, né? Essa semana eu fiquei impactado, porque esse menino que eu peguei, ele é meu amigo de infância, estudou comigo, né? E eu sempre via ele, só que eu nunca tinha um olhar diferenciado. E Deus falou, você precisa ajudar esse cara. Aí eu vim pedir pro pastor Gerson, eu e o pastor Robson fomos atrás, porque a gente conseguiu uma clínica gratuita, porque ele não tinha condições de pagar. Eu fui buscar ele na rua e o outro menino veio correndo chorando. Eu quero ir também, me leva, eu não quero mais isso pra minha vida. Quando ele chegou perto, eu falei, nossa, fulano, eu também conhecia ele, eu trabalhei com ele. Aí, tipo, coisas que arrepia. Eu tava contando pra minha esposa, eu falei, uma coisa que, sabe, eles chorando dentro do carro. Comove, né? E eu falei, vou levar e deixar na clínica. E eu pregando no carro, ele chorando assim, coisa de Deus mesmo. Né? E ver que no olho deles que eles queriam realmente a mudança. E às vezes a gente acha que não tem capacidade para isso, né? Para evangelizar. E é nesses pedacinhos que Deus vai tocando, né? De parte a parte. E né? é algo simples, Oval, Sim. Porque é um negócio assim que você não tem um roteiro. É verdade. Acontece. Então, às vezes você tá conversando com alguém e tal, na fila lá do banco, a gente sempre cita a fila do banco, né? E às vezes a pessoa tá ali falando alguma coisa, do nada, acontece muito com o idoso, né? Às vezes o idoso, o dia tá bonito, né, meu Sim. filho?
E aí, tipo, você vê que a pessoa já tá desesperada querendo atenção, Querendo cara. atenção, principalmente idoso. Às vezes o cara, o senhor, a senhora tá na casa dele, tem filho, tem neto, mas ninguém tá nem aí pra eles. Né? Aí você vê, por exemplo, a molecada hoje perdidona. Você para pra trocar uma ideia com os moleques, mano, os moleques tá sem, tipo, expectativa nenhuma. Nenhuma. E a gente tá vindo pra igreja, na nossa bolha, e tá deixando as coisas acontecer. Tá cômodo porque eu, a minha casa, os meus filhos servimos ao Senhor, mas o meu vizinho lá do lado lá, que às vezes coloca o som alto... Isso. Ah, não, mas o meu vizinho lá, ele é encrenqueiro, o cara é folgado. Mas é o cara que precisa de Jesus, mano. Pelo menos, eu estive no lugar desse cara aí, que era folgado, que era encrenqueiro. Então hoje eu consigo ter empatia por essa pessoa. Talvez quem cresceu num lar cristão tenha um pouco mais de dificuldade, porque não passou por isso. Só que eu fui alcançado, porque eu tava lá fora. E eu sei da importância que é do reino de Deus alcançar essas pessoas lá fora, como esses meninos que estavam lá fora e alguém foi lá e correu atrás dos moleques. Não, mano, vamos aí. E aí Deus vai, toca no coração do outro. Para fazer acontecer, né? É importante o evangelismo dentro da comunidade, dentro da igreja. Mas para você, qual que é a principal importância de não só vir para a igreja e sim levar isso a mais fora da igreja? Val, eu penso assim, ó, a igreja é um lugar que a gente vem, simplesmente a gente vem externar aquilo que a gente vive na nossa semana, né? Externar a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus no nosso quarto, com a nossa família. E a igreja nada mais é do que a comunhão dos santos. É o ajuntamento, o agrupamento dos santos. Onde a gente vem, ouve uma palavra, recebe. E óbvio, é uma palavra que não vai ter que guiar a semana inteira. Né? Porque a gente não pode depender somente da palavra de domingo. Mas a igreja ela tem um papel fundamental onde a gente, como corpo, né, como pedras vivas do evangelho, a gente tem que se ajuntar para ficar totalmente bem encaixado, tampando as brechas das pessoas que estão doentes aqui dentro, cuidando das pessoas que estão aqui dentro, sem esquecer quem está lá fora. Indo atrás de quem está lá fora, sem esquecer quem está aqui dentro. Porque a gente está tão preocupado vindo para a igreja, e isso é um mal, né, de muitos crentes hoje em dia, de vir para a igreja olhando para o próprio umbigo, para o que Deus vai falar com ele, o que Deus vai entregar para ele, como que vai ser a semana dele. E muitas das vezes você não vem mais pra igreja pensando, pô, eu preciso ver aquele irmão pra dar um abraço nele, porque faz tempo que eu não vejo ele. O evangelismo é dentro da igreja também, mano. Então é um bagulho que eu venho assim, todo dia, ô Val. Eu falo isso muito pro pessoal da MIC, eu falo isso muito pro pessoal do Isaías, eu falo isso muito pro pessoal aqui da igreja. Eu saio da minha casa, quando eu vou pro culto, eu saio na expectativa do que Deus vai fazer na hora do apelo, mano. Porque não tem coisa melhor que você ver uma pessoa indo lá aceitar Jesus, se reconciliar. Sim. Quando eu saio da minha casa pra ir lá pro calçadão, eu saio com a expectativa de quem Deus vai alcançar. Quando eu vou pra IC, eu vou pra IC com a expectativa de que alguém vai ser transformado, alguém vai ser levado como visitante e Deus vai fazer algo. O crente não tem mais essas expectativas. Eu tô generalizando, né? Não falando que todos são assim, mas eu generalizo falando o crente, né? Porque as pessoas estão no automático e deixa de viver isso. Então hoje a importância da igreja, né, entendendo essa missão, faz com que o evangelismo se torne natural. E as ICs, hoje eu vou dar o exemplo da nossa comunidade que trabalha com IC, com célula, pequenos grupos, né? Fazer com que isso cresça naturalmente. Eu até brinquei falando com alguns amigos hoje, eu falei assim, pra gente viver o sobrenatural, a gente tem que ter uma ação natural. Então, como o pessoal fala assim, Bruno, como que você faz pra sua IC ser grande? Eu só convido. Ganho muitos nãos, e às vezes desses muitos nãos vem um sim. Não tem algo sobrenatural, não tem uma receita de bolo. É que você tem que fazer esse investimento, né? Eu falava com o Rafael, né? O Rafael que me trouxe para a igreja, hoje é meu líder. E eu falava, nossa, eu convido as pessoas não vêm, Rafa. Isso dá um desânimo. Ele falou, nossa, tem que plantar a semente. Planta a semente, deixa Deus fazer o resto, né? E depois que eu aprendi isso, eu vi que realmente tem Sim. Eu falo isso dentro da minha própria casa. Porque eu comecei vindo para a igreja e minha esposa não vinha para a igreja. Né? Nós vimos uma situação muito assim complicada. E eu ia para a IC, a pessoa, e a varoa? Eu ficava, vamos orar. Aí eu comecei a desanimar. Eu falei, eu não vou mais, o pessoal pergunta, não vai, né? E o Rafa, não, planta semente, investe, que uma hora dá certo. Sim. Né? E deu de que a gente veio, eu falei, vamos pro culto, lá eu vou. Aí vendo o culto, tava tendo o encontro com Deus para casais. E eu fiquei naquela, né? Falei, como é que eu vou convidar ela para ir? E no culto ela falou, vamos. Eu falei, vamos. Né? Deus plantou a semente, ela batizou, o Miguel, meu filho também é batizado. Então, minha família toda serve ao Senhor. Minha filha dança, está inclusive na aula de dança.
Então a gente vê que esse investimento é importante. Não é só investir. Eu falo pro Rafael, demorou 3 anos para me trazer para a igreja. E sem aquele negócio de, a porta está aberta para você. A porta está aberta para você. Aos pouquinhos, né? E essa semana a gente conversando, ele falou, tem uma pessoa que está com vergonha da gente. Que ele era do nosso IC e tal. E ele teve um problema e ficou com vergonha de voltar. Aí eu falei, vou conversar com ele. Ele falou, irmão, tudo bem, tudo bom, tá, não. Eu falei, irmão, que dia que você vai vir? Tô com saudade de você. Ele falou, como é que eu vou pisar na sua casa? Você vai pisar na minha casa com alegria. Porque eu vou estar feliz e Deus vai estar mais feliz ainda de você estar aqui. Ele falou, pois sábado eu vou. Eu falei, amém. Ficou muito feliz ontem porque ele, sabe? Glória a Deus. Uma atitude que não foi minha, né? O Rafa comentou, eu falei, verdade, a gente precisa às vezes, né? Conversar, a pessoa talvez fica, né? Faz uma coisa errada, tem uma recaída, como no caso desse irmão, e fica com vergonha. Daí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o nosso papel de saber conversar. E não querer, não, por que você fez? Não, não tem que julgar. Né? Eu mesmo vim para a igreja, meu Deus do céu. Falei pro Rafa, como é que eu vou lá? Do jeito que eu tava no mundão, bebendo pra caramba, alcoólatra, zoado. Ele falou, na palavra, vem do jeito que você está. E aqui eu vi a mudança. Você entendeu? Ele demorou 3 anos para mim entrar. No dia que eu vim aqui, peço que Deus tirou o dia. Só chicotada. Parece que só foi para você a palavra. Só para né? mim. Ele falou, hoje é você que vai tomar. Sim, você comentou sobre o projeto do Isaías, né? Seu projeto. Para falar pra gente como é que funciona esse projeto, eu sou apaixonado por ele, você sabe, né? Então, eu vou deixar você falar do projeto. Ô Val, na verdade o projeto, ele iniciou com uma inconformidade. Eu sempre brinco com isso, porque a minha vida ministerial mesmo começou na Manaim. Né? Então, eu cresci muito aqui na Manaim, sabe? Eu louvo a Deus pela nossa comunidade, porque um dia alguém olhou pra mim e falou assim, você sabe fazer esse negócio aqui bem, cara. Deus você leva jeito. E eu, na minha cabeça, eu não servia pra muita coisa. Porque na minha antiga igreja, eu era só o cara que só servia pra foto. Vai ter uma festa, ô Bruno, você tira foto. Vai ter não sei o quê, tira foto. Então eu não tocava, eu não pregava, eu não cantava, eu não tinha as habilidades que culturalmente naquela igreja precisava. Então, um dia numa IC, né, o meu antigo líder falou assim, Bruno, você pode trazer a palavra? E eu falei assim, não, não dá. Por que não? Porque eu sou da outra igreja. Não, mas Deus tá pedindo pra mim, pedir pra você trazer a palavra. Aí eu fiquei pensando, eu posso falar não pra ele, mas como que eu falo não pra Deus? Não tem como eu falar não pra Deus. Então é algo que eu falava assim, eu não consigo dar uma desculpa pra Deus daquilo que ele tá me pedindo pra fazer. Então algo que começou a queimar no meu coração foi numa célula, numa IC. Ver que Deus ele poderia me usar pra falar com as pessoas. E aí foi passando os anos, eu fui amadurecendo, me tornei membro da CBM. E ali, já sendo líder de IC, já sendo obreiro na igreja, trabalhando na mídia da igreja, trabalhando na RPV da igreja, exercendo várias funções dentro da igreja porque eu era solteiro na época, eu comecei a me sentir inútil. Falei, caramba, mano, tô fazendo um monte de coisa e mesmo assim não tô me sentindo útil pra obra. Não tô me sentindo útil pra Deus. E eu comecei a orar, falei, Senhor, o que tá acontecendo? Será que eu tô desanimando? Será que eu tô desviando? Porque eu tô fazendo tanta coisa na sua casa e não tô me sentindo útil. E aí, orando, e Deus não falava nada, e orando, Deus não falava nada. E um belo dia eu fui trabalhar. E eu trabalhava com fraude na época, né? Eu não era fraudador, gente. Eu ia perguntar isso agora. Eu trabalhava com investigação à fraude. Melhorou. E eu tava sentado no meu computador, Val, foi muito assim, foi muito surreal. Eu lembro que eu tava falando com um cliente, e aí do nada minha vista apagou. E do nada eu tô na estação de Osasco. E aí eu olhei assim, eu comecei a olhar assim, tipo, meio que assustado, e as pessoas passando, esbarrando, pedindo licença. E aí uma voz falou assim no meu ouvido, falou assim, aqui vai ser a sua igreja. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou ser um desigrejado, Senhor? Que é isso? Misericórdia. Meu Deus. E aí o Espírito Santo falou de novo, aqui vai ser a sua igreja. E aí começou a vir aquele desejo de pregar naquele lugar. Aí eu comecei a entender o que Deus estava querendo. Deus estava me chamando para começar a pregar para as pessoas na rua. E aí começou a minha luta. Porque eu falei assim, mano, como que pode, né? Porque eu comecei a olhar para aquele lugar, eu assustado, e do nada eu volto para minha mesa de trabalho. E quando eu olho, a ligação com o cliente tinha caído. Eu falei, mano, o que aconteceu? Eu tava com o cliente, a ligação caiu, Deus me leva para a estação de Osasco, é uma situação muito real. E aí eu comecei a orar em cima daquilo, e o meu coração começou a queimar, começou a pulsar em cima daquilo.
Aí passou uns dias, eu falei, mano... E eu todo dia me imagino naquele calçadão, naquela estação de Osasco pregando pras pessoas e Deus me trazendo imagens, né, de coisas acontecendo. Aí foi quando eu falei com o pastor Gerson. Falei, pastor, Deus colocou no meu coração o desejo de ir pras ruas, de falar de Jesus pras pessoas e tal. E eu queria saber se o senhor me abençoa pra mim ir pra rua, né? Porque às vezes as pessoas podem falar, o Bruno lá da CBM tá lá na rua falando um monte de groselha. E eu falei, eu vou falar com o meu pastor porque ele me conhece. E se ele falar que eu posso ir, eu vou ir. E o pastor Gerson falou, não, filhão, vai pra cima. Deus abençoe você, já tem a minha benção. E aí eu comecei a postar nos meus status, né, do WhatsApp. Eu tinha aproximadamente 600 contatos no WhatsApp. Dos 600 contatos, 2 pessoas falaram, eu quero ir com você. Tô dentro. E aí eu falei, mano, é isso então, vamos orar. E aí, vamos sexta-feira que vem? Vamos. Aí quando chegava sexta-feira, um ficava doente, outro tinha que trabalhar. Aí chegava na outra sexta-feira, um tinha compromisso com a família, outro tinha que resolver um negócio na igreja. Aí eu falei, mano, já entendi o que tá acontecendo. Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um período de 1 mês de oração e jejum. Sim. E ver o que Deus fala. Se nada acontecer nesse tempo no sentido de problema, dificuldade, a gente sabe que Deus tá permitindo que a gente vá. E foi, Val. Fizemos aquele processo de jejum, de oração, de busca. Na quinta-feira eu ainda mandei. Falei, pessoal, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Você fica até cismado, você fala, nossa, o que é? Aí eu falei assim, putz, beleza, então amanhã, hein? Amanhã. Eu falei, mano, amanhã vai acontecer alguma coisa. Aí chegou na sexta-feira, e aí, pessoal, tudo firmeza? Não, tá da hora. Falei, mano, e agora? Aí, beleza. Sexta-feira, 6 horas da tarde. A gente pega as coisas e vai pra estação. Aí eu, um amigo meu e uma amiga minha falou assim, e aí, por onde a gente começa? Eu não sei. Aí eu falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos mapear o terreno pra ver como que vai ser a recepção das pessoas. Aí a minha falou, vamos fazer uma plaquinha aqui, pá, nós escreve, posso orar por você, e ver qual que é das pessoas. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei pro menino, falei, mano, vamos ficar só de olho nela, porque como é a única menina, Sim. Pra ninguém tentar nada contra ela e Sim. tal. E aí, beleza. E, Val, falei, fizemos meio que um triângulo, né? Ela ficou numa ponta, ele numa ponta, eu numa ponta, pra gente conseguir se ver. Cara, foi instantâneo. A gente levantou a plaquinha, o pessoal quando lia, você pode orar por mim? Olha. E tipo, eu meio que assustei por conta de ser muito rápido, né? E foi indo. Quando eu olhava pro lado, ela tava orando por uma moça, ele tava orando por outra pessoa. E aí, tipo, foi acontecendo. E eu falei, putz, mano, o povo tá sedento. O povo tá querendo. E aí foi acontecendo, foi fluindo, até que o Isaías hoje tá com mais de 5 anos já nas ruas. Pra glória de Deus. E eu vou dizer pra você, eu não vou falar nada porque eu sou apaixonado pelo seu projeto. Quero ir, eu já falei pra você umas 50 vezes, eu vou lá uma hora, a gente vai participar. Inclusive até a gente fazer as entrevistas lá. Fazer entrevista com a galera. E já aconteceu dentro desse projeto algo assim que te deixou amolecido e falar, nossa, meu Deus, não acredito. Algo inusitado que você falasse, você não estava esperando? Várias, Val, várias. Uma delas foi uma estação que aconteceu lá no... A gente estava na estação ainda, né? Pra vocês entenderem, hoje a gente fica no calçadão de Osasco aqui de frente com o Plaza, mas a gente iniciou, ficou uns 2 anos e meio na estação, na frente da escadaria da estação. Aí privatizou e a gente teve que sair porque a segurança não deixava mais ficar. E aí, pra não arrumar confusão com os camelôs por conta da caixa de som que atraiu segurança, a gente optou por mudar de lugar. E Deus tem bradado do mesmo jeito, mas teve uma situação que a gente tava lá na frente da escadaria ministrando e tal, o Keverson fazendo louvor e enquanto o Keverson faz louvor, a gente vai abordando as pessoas que a gente percebe que para. Ou a pessoa via a camiseta, pedia a oração, ou a pessoa ficava de cantinho assim, olhando, a gente ia chegando cismado, né, com medo. A gente chegava com jeitinho e tal. E aí eu percebi que tinha um rapaz que ele parou o braço e ficou olhando, né, o louvor e tal. E aí eu fui com jeitinho, né? E é assim, é engraçado que tem situações lá, Val, que eu gosto muito de ficar observando, olhando o pessoal pra cuidar deles mesmo, né, pra não acontecer nada. Só que quando tem alguma pessoa que Deus fala assim, você tem que ir lá. Aí eu tento chamar outra pessoa, mas parece que todo mundo ficou ocupado na hora. E aí eu cheguei nesse rapaz e falei assim, irmão, beleza? Falei, gostou aí do som? Da hora, né? Ele, pô, gostei, cara, legal esse negócio aí que vocês fazem aí. Aí eu falei assim, você vai em alguma igreja? Ele, mano, nunca pisei numa igreja, não sei nem como que é. Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, sério. Aí eu falei, você tem alguma religião, mano? Ele falou assim, mano... Aí na hora que eu perguntei da religião, ele começou a chorar. Aí ele começou a chorar e eu esperando o tempo dele. Aí ele falou assim, mano, eu já fui da Umbanda, já fui do Espiritismo, né? Ele foi citando as religiões que ele foi, mas nunca em si ele teve vontade de pisar dentro da igreja. E aí eu falei assim,
falei assim, pô, cara, mas por que você tá chorando? Aí ele falou assim, pô, minha vida tá do avesso. Pô, eu tô sendo... eu tô em situação de rua, eu perdi minha família, perdi parará. Começou a contar a situação dele, que era envolvido com crime também. Sim. E ele falou assim, cara, eu não sei o que fazer da minha vida. Aí eu falei, irmão, não tô dizendo que Deus vai resolver seus problemas, mas ele pode te dar estratégia, cara. A primeira delas é te dando paz. É você entender que você tem um Deus que olha por você, que te ama. E comecei a falar de Jesus pra ele, né? De falar do amor de Deus por ele. E ele chorava, assim, tipo, de soluçar. Aí eu falei assim, cara, você tem tudo pra ter uma vida diferente, mas sem Jesus não tem como. Ele falou, pô, cara, eu quero esse Jesus que você tá falando pra mim. E ali na hora eu tive que segurar, porque a vontade de chorar foi minha, né? Porque quando uma alma, cara, tipo, se converte, aceita Jesus, tipo, a gente não pode ser apático a isso. Cara, é uma alma, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sim. E aí quando ele falou que queria, mano, eu falei, você pô, falou, mano... Falei, você mora onde? Pô, sei lá, acho que era Franco da Rocha, Francisco Morato, é um lado assim. E eu falei, pô, mano, procura uma igreja perto da sua casa, cara. Deus quer mudar a sua história. Só depende de você. E aí fiz oração com ele aceitou Jesus ali na hora, fiz oração aceitando a Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor Salvador. E aquilo me marcou, cara, porque é um cara que nunca sequer tinha pisado numa igreja e às vezes numa oportunidade na rua o cara aceitou a Jesus. Não sei o que aconteceu com ele, espero que ele esteja bem hoje, que Deus esteja guardando ele, né? Até porque as escolhas das pessoas que vão dizer o que elas vão fazer da vida, mas, cara, ele aceitou Jesus. Isso é a parte mais importante. E é assim, é o que eu falei pra ele, eu falei assim, mano, se você morrer hoje, cara, não tem uma reencarnação, não tem outra oportunidade. Daqui só tem 2 caminhos, e ele chorava. E eu falei, eu não quero te ganhar pelo sentimentalismo, mano, mas infelizmente é isso. O problema eu também tenho, dificuldade eu também tenho. Só que Jesus, ele me dá estratégia de como vencer essas dificuldades. Uhum. Ele não muda meu problema. Ele me dá estratégia pra vencer. E ali ele, não, eu quero esse Jesus aí que você tá pregando. E muita gente fica com medo de vir pra igreja, como eu também pensei a mesma coisa. Aí eu não posso ir pra igreja porque eu tô com muita coisa nas costas. Eu tenho que, sei lá, parar de beber, eu tenho que se tornar santo para mim entrar na igreja. Não é bem assim, né? Inclusive na palavra diz, né? Sim. Que venha com o seu fardo que eu vou aliviar. Trocar o fardo com Jesus, Trocar o fardo com Jesus. Então já fica a dica, né? As pessoas que querem vir para igreja. Inclusive eu quero convidar, né, a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também, que todo domingo tem a celebração da família aqui na CBM, sim, Rua Pernambuco, 607, Roxidale, Osasco. Às 10 horas da manhã e às 18 horas. Valdeci, eu tenho vergonha. Eu tenho medo. Vem aqui, procuro o Bruno. Venha com vergonha mesmo. Eu vou contar pra você. Quando eu vim a primeira vez, vim numa rede de homens, eu vim num culto. Rafael veio no culto e tal. Aí no dia ele não veio. Ele teve um problema, ele não veio. Eu fiquei do lado na antiga igreja. E eu fiquei do lado de fora. Aí o culto começou, eu falei, vou embora. Rafael não veio. Aí eu fui a primeira pessoa que eu conheci, pastor Tocha. Meu Deus. Aí, irmão, pode ser eu. Né? Você veio pro culto. Quando eu vi, eu já tava sentado lá dentro. Pela recepção que ele me teve. Não, vem cá, o Rafael não vem. Convida ele, talvez ele venha domingo, brincando. Eu fiquei, não entendi, sabe? Eu convidar? Sabe, porque o pastor Tocha, ele é brincalhão. Sim. E se não fosse essa receptividade que ele teve por mim ali... Talvez se ele nem tivesse voltado. Eu já passei por isso várias vezes aqui. A pessoa tá ali fora, irmão, Gaspar, tudo bem? Seja bem-vindo. Pô, pode entrar aqui e tal. E a pessoa vem, se sente bem, as pessoas recebem... Acolhimento, né? O acolhimento. Né? E isso faz parte do de evangelizar. Sim. Na nossa rede de homens, a gente faz aquela... Né, tem convidados, vamos lá dar um abraço no convidado, seja bem-vindo. Levar para comer primeiro. Levar para comer primeiro. No nosso assistente faz isso. Você é o nosso convidado, você vai se... Primeiro serve. A gente pegou isso para você, a pessoa fica, nossa, que privilégio. As pessoas ficam felizes com esses atos, de receber essas pessoas, né? Eu acho que no seu projeto teve muito desafio, né? E qual que é o principal desafio que você falou, nossa, esse aqui deu aquela balançada... Qual que foi o principal desafio que você encontrou nesse projeto, Isaías? Val, cara, difícil. Eu acho que o principal desafio é você vencer a si mesmo. Porque, mano, a gente sai de casa, a gente vai lá pra falar do amor de Jesus, pra falar do plano de salvação. E já teve gente que tentou agredir a gente. Já teve gente que tentou encostar nas meninas. Já teve gente que ameaçou a gente. Nossa, meu Deus. Teve uma situação de um rapaz que ele tentou se suicidar lá. E a gente teve que sair da onde a gente tava pra socorrer esse cara, porque ele tentou se jogar debaixo do ônibus. Então, assim, são situações que acontecem que, por exemplo, assim, pra gente isso é o de menos.
Só que, cara, o maior desafio que a gente tem é quando a gente chega em casa do trabalho cansado, em plena sexta-feira, sabendo que a gente tem que ir lá no calçadão falar de Jesus pras pessoas. Sabe, o maior desafio que a gente tem é a nossa carne, mano. Porque as pessoas, elas querem o que é evidente. Então, eu vou dar o exemplo da nossa igreja, né? Uma igreja que ela é grande, uma igreja que, óbvio, para uma igreja de bairro, né? Ela é uma igreja gigante. Sim. Bem estruturada. Bem estruturada. Então, o que as pessoas querem? Pô, se imaginar no púlpito. Se imaginar no louvor. O que traz evidência. Então, às vezes, por exemplo, para uma pessoa que só pensa desse jeito, para ela estar num calçadão da vida é muito mais difícil. Então você tem que estar lá que é por amor, cara. É você entender que é o reino de Deus sendo manifesto através da sua vida de uma forma, tipo, muito mais simples. Onde você vai chegar lá, a pessoa vai apontar o dedo na sua cara e vai começar a te xingar. E você tem que manter a postura, cara, porque a vontade de você voltar à velha criatura é muito grande. Sim. Só que você entende, né? No meu caso, eu me via no lugar da pessoa. Pô, eu fui exatamente igual a essa pessoa. Não fiz com essa extremidade, mas fui igual. E aí você fala, pô, mano, que desafio é esse? Então, às vezes, quando a pessoa vem, começa a xingar, começa a falar, pô, mano, isso não é nada. Não é nada. Eu falo pro pessoal, eu falei, isso aí é fichinha. O maior desafio é você sair da sua casa, você saber que você vai chegar num lugar onde, tipo, talvez ninguém vai te dar crédito. Você vai pregar, você vai tocar, você vai falar as coisas que Deus tem pra vida das pessoas e o pessoal vai virar as costas. O maior desafio é esse, porque você chega cansado, chega com um problema do trabalho, tá às vezes brigado com a esposa, com o esposo, você tá brigado com o namorado, pra quem é solteiro lá. E aí você fala, pô, eu vou pra lá pra quê? Não tô, nem eu tô bem, vou lá pra quê? Então é você entender que você, pô, mano, você tá ali por propósito. Tá com problema, tá com muita dificuldade e a maior adversidade, o maior problema, a maior barreira que você enfrenta pra estar ali é você mesmo. Porque, Val, são 5 anos de projeto, a gente vai pra 6 esse ano, sabe? Que foram tantos problemas, mas muito mais foram os testemunhos, mano. Sabe? Eu falo pro pessoal que os testemunhos que a gente viveu e está vivendo até hoje, hospitais, clínicas de recuperação, na rua, a gente não vai viver dentro da igreja, mano. É fora. Sabe? E, óbvio, gente, pelo amor de Deus, a igreja é o propósito de Deus na Terra. Eu estou dizendo em questão de experiências de vidas. De vida. Vou dar um exemplo para você, Val, só para você poder seguir com a entrevista. A gente foi na época do Covid. Uhum. Eu vou dizer privilégio, tá? Alguns vão dizer imprudência, mas eu vou dizer privilégio. No ápice do Covid, eu tive a oportunidade de entrar dentro de um hospital e gravar lá dentro do hospital. E eu falei assim pra ele, moça, posso entrar pra orar pelo pessoal? Que a gente já tava lá, já faz uns 2, 3 meses, né? O pessoal já tava familiarizado com a gente. A enfermeira falou assim, mas você não pode entrar com essa máscara, você tem que trocar ela. Eu falei, mas eu não tenho ela, eu arrumo pra você. E aí, beleza. Eu entrei dentro do hospital e tal, e falei, mano, eu vi as pessoas entubadas, eu vi as pessoas no oxigênio, eu falei, mano... E saía conversando com os pacientes que tava melhorzinho, ia orando por eles. E aí, na semana seguinte... Né, a gente tava lá e tal, tocando e tal. E foi um dia normal. A gente ministrou, cantamos louvores e parecia que nada aconteceu. E aí foi passando o tempo. Na outra semana que a gente começou a tocar, uma enfermeira sentou. Ela sentou lá fora, começou a vir, aí ela me chamou. Ela falou assim, moço, posso falar com você? Eu falei, pode. Pensei que ela ia pedir oração, né? Mas era crente já. Ela falou assim, não, eu queria contar um negócio pra edificar a fé de vocês. Eu falei, pra edificar o que foi? Ela falou assim... Meu, na semana retrasada, que a gente ia cada 15 dias, né? Uhum. Ela falou, na semana retrasada que vocês estavam aqui, vocês começaram a cantar os louvores e a gente tava começando a entubar uma moça. Que ela tava em situação crítica e tal, por conta do pulmão estar comprometido, piriri parará, explicando lá. E vocês começaram a cantar. Foi bem no horário que vocês começavam a cantar as músicas de vocês. E conforme vocês iam cantando, essa moça tava reagindo e a gente não entendeu a agitação dela na maca. E conforme ela ia reagindo, a gente começava a ver a oxigenação dela subindo. E vocês cantando. Quando vocês terminaram o louvor, a gente teve que desentubar ela. Ô, glória, olha. Aí eu olhei assim, eu fiquei assustado, porque eu falei, moça, é sério? Ela falou, sério. E ela falou assim, a gente percebeu que foi através do louvor de vocês, porque ela contou pra gente, que ela começou a sentir a presença de Deus. Então a gente vê que Deus continua curando. Sim. Às vezes Deus vai curar, a gente nem vai saber que Ele curou. Sabe, aconteceu no mesmo hospital... Não lembro se foi antes ou foi depois dessa situação. Um rapaz chamou o Flávio Xande. Uhum.
E aí ele começou a conversar com o Flávio e eu comecei já a ficar... Que eu sempre sou aquele cara que fica observando e fico cuidando do povo, né? E aí ele chamou e ficou uma conversa longa. E eu falei, mano, será que tá acontecendo alguma coisa? E eu percebi que o cara gesticulava e tal, não sei o quê. Aí o cara se despediu do Flávio e deu um abraço no Flávio e foi embora. Aí eu falei, Flávio, o que aconteceu? Foi, meu, eu tenho um testemunho pra contar pra vocês na hora da oração. Aí beleza, fizemos evangelismo e o Flávio falou, meu, eu queria contar o testemunho do rapaz que me parou ali. Ele falou assim que ele reconheceu a gente pela camiseta. E ele perguntou, vocês são o pessoal que ficava lá na estação lá, na sexta-feira? Aí o Flávio falou, somos, é isso, é a gente. Pô, meu, eu não lembro quem foi de vocês que orou por mim, mas quando vocês oraram por mim lá, eu tava em condição de rua, tava em situação de rua. Meu Deus. A pessoa que orou por mim declarou e falou pra mim voltar pra minha família. E eu queria contar pra vocês, hoje eu tenho a oportunidade de contar pra vocês que eu voltei pra minha família, voltei pra igreja e consegui um emprego, inclusive tô indo trabalhar. Meu Deus, tá vendo? Então são situações, Val, que tipo assim, pô, os problemas não são nada, cara, comparado a isso que a gente vive. Porque eu falo assim pra Deus, eu falei, pô, se eu não tivesse ouvido o chamado de Deus pra mim, eu nunca ia viver isso. E as pessoas que estão com a gente lá no projeto nunca iam viver isso. Sabe? Mas eu falo pra Deus, eu falo, Senhor, eu só quero viver o que o Senhor quer. Então a oportunidade de viver, sabe, a obra de Deus é você saber que problema você vai ter, dificuldade você vai ter. Vamos usar o pastor Gerson e os pastores da nossa comunidade. Quantas dificuldades eles não enfrentaram? Meu Deus. Sabe? De uma igreja que era uma igreja totalmente menor, né? Uma igreja mais tradicional. E aí o pastor tem, né, a revelação da parte de Deus do que Deus ia fazer através dele. E o pessoal, pô, você vai estar louco, você vai acabar com a igreja. Mas foi Deus que mostrou, cara. Se Deus mostrou, dificuldades ele enfrentou, enfrenta até hoje, eu sei disso. Você sabe disso. Sim, e um mito que as pessoas têm de pensar assim, né? Ah, a pessoa tá vindo evangelizar, a pessoa tá indo trabalhar, a pessoa tá de boa, não tá sofrendo com nada, não tem problema nenhum, e às vezes não é, né? Ontem nós participamos da estratégia para a rede de homens, né, para o encontro com Deus, e a gente sabe o quanto o inimigo investe na gente, né? E as pessoas acham que não, né? Então ontem, por exemplo, eu trabalhei 3 plantões direto, fiquei 3 dias sem dormir. Caramba. Ontem eu tava tomando um banho, dormindo assim no chuveiro, minha esposa, é melhor você não ir. Eu falei, não, eu vou, porque eu assumi o compromisso. Sim. E a gente tem que ir cansado, porque o inimigo ele vai ficar fazendo, né? No meu encontro com Deus para homens, tudo que você imaginar aconteceu na minha vida. Eu com um carro novo, fundi um motor na semana do encontro. Coisas assim, sabe? Pra você desistir. Te paralisar, né? E eu não tinha. E o Rafael com toda a experiência, um abraço, Rafa. Ah, e só aproveitando, Edna, você é uma santa, viu? Não posso esquecer de falar isso. Como se trata do Rafa, não posso esquecer isso. Não posso esquecer isso, né? E ele, eu não vou. Aí minha esposa, a gente era meio que brigada. Ela, não, você tem que ir e tal. Aí eu falei, eu não vou. Aí o Rafa, por que você não vai? Eu falei, meu carro quebrou, eu tô indo te buscar. Eu falei, meu cara, vai me buscar, meu. O que tem a... Sabe? Tipo, a gente não entende, né? Aí quando a gente chega no encontro, a gente sabe o que acontece. Porque a gente tá indo pro encontro para ter um encontro com Deus. E o inimigo não quer. Você tá indo fazer um trabalho de evangelização e o inimigo não quer que você vai. Eu tô vindo aqui pra rádio, as pessoas falam assim, mas a rádio é o quê? A rádio é uma extensão da CBM. A rádio é uma extensão da comunidade Batista Manaim. E acima de tudo, uma extensão do reino de Deus. Do reino de Deus. E a gente alcançar pessoas que não têm acesso. Então hoje a gente tem ouvinte na Ucrânia, Portugal, Brasil inteiro, que escuta o nosso programa, né? Durante as celebrações, a gente transmite celebração ao vivo aqui, as pessoas estão online. Glória a Deus. Né? Tem um irmão da Bahia, a gente até mandou camiseta pra ele. Eu quero uma camiseta da rádio, tá? Meu sonho é assistir um culto. Então são coisas... O cara se converteu pela rádio. Mas não é eu, né? Não é o pastor, não é o Nilson, é Deus que trabalha. Então às vezes a gente tá cansado, tá desanimado. A gente saiu daqui que horas ontem? Nossa, era meia-noite. De madrugada. E nós estamos aqui de manhã, firme e forte. Já fui para a reunião do meu filho, tem que fazer isso daí. E colocar na nossa cabeça que da mesma forma que a gente investe em Deus, o inimigo fica ali, ó. Sim. Investindo em várias coisas. A gente tem que ter essa cabeça de não fugir. Aí vem minha pergunta para você. Você já pensou em algum momento em desistir, de acontecer uma coisa e você falar, meu Deus, eu não aguento. De acontecer alguma coisa assim extraordinária e falar, não é possível. Já aconteceu com vocês? Ah, eu acho que eu sou o único anormal que já várias vezes, Val. Várias. E é o que eu falo assim, o você pensar em desistir, é normal você pensar, né? Só que aí é o que eu sempre falo assim, ó, toda vez que eu pensei, falei, não, mano, pra quê, né? Aí eu lembrava das palavras de Jesus, aquele que põe a mão na arada e olha pra trás não é digno de mim. Falei, pô, mano, Jesus, ele fez o mais difícil, cara, que foi morrer na cruz. Sim.
tipo, o que a gente passa hoje de problema, de dificuldade, Val, não se compara, mano. Sabe, quando você pega pra estudar a história de Jesus, você pega pra estudar a história da crucificação, do momento que ele é preso, até o momento dele ser levado pra cruz, você fala, mano, o que eu tô passando é nada. Ah, Bruno, mas eu tô com o cartão de crédito explodindo lá de dívida. Cara, dívida você paga uma hora, você parcela lá em 70 mil vezes, você morre devendo, mas você vai pagando aos poucos. Sabe, mas o que Jesus fez, cara, de pagar a dívida do pecado que a gente tinha, sabe, com Deus, não tem preço. Sabe, então, pensar em desistir, eu pensei várias vezes, Val, mas toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava que Jesus não desistiu de mim, mano. Sabe, parece que é clichê isso, sabe, pra muita gente... É papo de crente, o pessoal fala isso. Mas, né? mano, sabe, se eu falar o que eu já vivi na minha vida, Val, sabe, desde a época que eu era criança, na minha infância e tal, até hoje, eu falo, cara, em tudo isso eu vi a mão de Deus. Até quando eu não era crente. Sabe, ele não desistiu de mim, mano. E eu pensei em desistir. Mas aí eu lembrei que ele não desistiu. Falei, pô, mas se o Senhor me abençoou, o Senhor me guardou, o Senhor me salvou, não, tenho que continuar. Porque tem outras pessoas precisando dele, mano. Sim. E a única forma das pessoas conhecerem ele é através de eu continuando. Sabe, eu não posso parar. Sabe, como, né, lá na palavra de Deus, os profetas lá, né, os sacerdotes, os levitas reconstruindo o templo, né, se não me engano, Neemias fala assim, não, nós temos uma grande obra e não podemos parar, porque os caras tentando zombar deles para fazer eles desistirem da obra, né, não, que não sei o que, você está ligado que vai dar problema para vocês. Tô traduzindo na versão Bruno, tá, gente? Vocês sabem que esse negócio aí não vai dar em nada. Vocês têm que parar. Aí o profeta, né, fala, não, irmão, nós temos uma grande obra e nós não podemos parar. Só que eram os caras trabalhando aqui, colocando o bloco aqui com a espada do lado. Por quê? Porque sabe que uma hora tem que ir pra guerra. Sim. Sabe, o crente não entende isso hoje. O crente acha que é só vir pra igreja, receber, voltar pra casa, tá tudo bem. E não é, Val. A gente tem que entender, mano, lutas, decepções, frustrações, tristezas, mágoas, a gente vai ter no meio do caminho, mano. Só que a gente não pode parar. Pensar em desistir, pode pensar. Você pode viver pensando em desistir. Mas enquanto você pensa, vai fazendo. Sim, sim. Sabe? Vai fazendo. Exatamente. E quando você pensar que você tomar a decisão de desistir, eu vou orar pra Deus te levar embora. Que aí pelo menos já te leva e você não peca mais, entendeu? Verdade. Mas pensei várias vezes, Val. Pensei várias vezes. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir, eu lembrei do que Jesus fez por mim. E é o que me dá o gás pra continuar, entendeu? E aí só pra finalizar, esse encontro com Deus mesmo. Eu já tinha falado com a minha esposa que eu não ia trabalhar. Não ia. Eu falei assim, amor, eu não quero me comprometer com o ministério esse ano, eu não quero me comprometer com o encontro com Deus, porque é puxado. Eu sei o que é. Sabe? E aí eu comecei a perceber que Deus foi me cercando. Foi me cercando. E aí fui chamado para ajudar com o pessoal da fotografia, para dar um treinamento para eles, o pessoal da filmagem, da live, né? Aí teve o Filonta que veio me chamar para trabalhar no encontro. E eu falei, ô Filonta, mano, então, eu não me inscrevi por conta disso. O Filonta falou, pô, você não é um cara pra ficar parado. Deus não te chamou pra ficar parado, porque se você ficar parado, vai dar problema. E eu não digo nem de desviar, mano, eu digo de esfriar, sim. de se acomodar. E aquilo mexeu comigo. Falei, putz, mano. Falei, então fechou, vamos aí, chefe. Nem que seja pela obediência. Vamos pra cima. Né? Então é o que me move, Val. Porque pensar em desistir, mano, sempre, direto. O inimigo é sujo. Os nossos pastores, pra quem não conhece, um dia que quiserem vir conversar, eles têm essa visão, né? Esse ano eu também fiquei de trabalhar e não consegui. Por quê? O meu plantão esse mês é ímpar. Eu não consigo pegar 2 folgas assim tão fácil, fora a estratégia. Então o pastor falou, não, você não vai vir e tal. Eu falei, então, porque disso e tal. Eu falei, mas eu vou estar aí. Eu vou trabalhar no dia, no pré-encontro eu vou vir, vou ficar na vigília na madrugada lá, já vai trabalhar do jeito que dá. Né? Então eles têm essa visão de que a gente tem uma vida, né, fora daqui que a gente tem que também estruturar. Mas quem estrutura principalmente é Deus. Sim. Porque eu mesmo não estava pensando, tô sendo cobertura do Rafael. Então, tudo isso vai acontecendo aos poucos. Bastante por ele, tá precisando. Orar muito, né? E assim, a gente vive isso daí. A última estratégia que eu participei, nossa, tinha que ver o levante que aconteceu. E dá vontade de falar, não, tô fora, vou embora, não quero. Né? E não é assim, não é bem assim. Porque eu não posso desistir assim. Né? E a gente vê os frutos que foram colhidos dali. Né? Então esses desafios... E não são poucos, né? Não são poucos.
né? Ontem na vigília, você viu? Tem muita gente que passou pelo encontro, hoje vai trabalhar no encontro. Né? E trabalhar recebe mais do que Nossa, é muito bom. Né? Aí eu brinco com as pessoas, né? A nossa comunidade precisa de muita gente para trabalhar. E às vezes as pessoas ficam naquela, com medo, eu não sei. As pessoas querem vir para a rádio, mas eu não sei fazer nada. Vem, só vem, fica aqui. O Franklin, o Nilson, todo mundo o pastor Felipe, um dia chegou aqui, eu quero tanto mexer nisso aqui, mas eu não manjo. Vem. Hoje ele domina tudo. Né? E está me ensinando hoje a parte de vídeo. Eu ensinei para ele a parte de áudio, ele está me ensinando a parte de vídeo. É uma troca, né? É uma troca. A gente aprende muita coisa. Né? É igual o Miguel, meu filho, por exemplo. Eu aprendo muita coisa com ele. Miguel, não sei isso. Eu até brinco, eu tava na televisão, será que eu fiz na TV lá? Aí desconfigurou a TV. Aí eu tava no YouTube. Olhando no YouTube e configurando a TV. Ele chegou na escola, oi pai, benção, Deus abençoe. O que aconteceu? Eu falei, o negócio, tá aí, pronto. Eu falei, meu Deus, como é que... Eles têm mais conhecimento do que a gente. Eu tava no YouTube tentando ver o passo a passo. Eu tô precisando de um filho também para poder me ajudar com essas coisas tecnológicas. Então tem muita coisa que o Miguel, por exemplo, que ele me ensina. Pai, isso aqui é melhor, isso aqui não é, isso aqui não vai. Então a gente tem que abrir esse leque. Né? Ontem mesmo o pastor Eric contou uma situação que ele estava passando que a gente nunca imaginava que ele estava passando. Você vê ele louvando, você vê ele cantando, você vê ele tocando, sorrindo, brincando. E não vê que eles também passam. E é muito importante, teve uma não lembro qual que foi o culto que o pastor falou que nós temos que orar pelos nossos pastores, nós temos que orar pelos nossos líderes, nós temos que orar pelos nossos supervisores, sempre. Porque eles também passam por coisas muito grandes. Por quê? Eles estão trazendo o reino de Deus. E o inimigo fica lá lançando cerda. E a gente tem que tentar desviar o máximo disso. Né? Não só dos nossos pastores, como os nossos também. Sim. Né? Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os métodos de abordagem que vocês fazem hoje no Isaías? Vocês fazem só ali no Largo de Osasco ou vocês fazem na rede social também? Como que vocês fazem esse tipo de abordagem? Então, a abordagem, Val, ela é algo que ela é muito relativa, né? Ela não tem uma receita. Uhum. Então, por exemplo, lá no Isaías mesmo, quando a gente vai pro calçadão, né? A gente no calçadão, a gente sempre começa ali com louvor, né? Com o Keverson ministrando sobre a vida das pessoas. E aí vai ter aquela pessoa que vai parar, a pessoa vai sentar ali e vai ficar ouvindo, vai ter aquela pessoa que vai ficar de longe, vai ter a pessoa que ela vai chegar e vai pedir. Então é você discernir a situação. Uhum. Então, por exemplo, tem a pessoa que chega lá, por exemplo, ela fica lá de cantinho lá, mas você sabe que ela tá ouvindo, que ela tá olhando, que ela tá recebendo. Às vezes a pessoa ela tá ali, mas ela tá cantando. Você fala, opa. E aí o que acontece? Você vai chegando devagarzinho, conversando com a pessoa. Queridão, tudo bem? Prazer, meu nome é Bruno, faço parte desse projeto aqui. É um projeto que é interdenominacional. São várias igrejas aqui que estão unidas com o propósito de falar de Jesus. Como que é seu nome, meu queridão? Meu nome é Valdeci, não sei o quê. Você frequenta alguma igreja? Já fui da igreja. Não vou em nenhuma igreja. Já é conhecedor da palavra, né? Quando você começa a perguntar pra pessoa e ela começa a falar, você fala, opa, ela me deu abertura. Sim. E você começa, mas por que você se afastou? Aí você começa, mas cara bonitão desse, irmã com sorriso tão bonito, né? Que nem eu gosto muito de conversar com as senhorinhas. Nossa, os melhores, né? Nossa, tem eu muita falo, história. Nossa, senhora, olha pra senhora, vejo minha mãe, meu. Caramba, posso dar um abraço à senhora? Dá um abraço aqui. Aí você começa, envolver a pessoa no amor de Deus. E quando você vai ver, cara, se tornou natural. Uma conversa, parece que você conhece a pessoa há muito tempo. Vai ter pessoa que você vai chegar e falar, seu queridão, tudo bem e tal? Opa, beleza? Ô, queridão, meu nome é Bruno e tal, como que é seu nome? Meu nome é Valdeci. Tchau. Você vê que a pessoa não quer. Medo. Só que às vezes o que acontece? Acontece a situação, beleza, pode deixar um panfletinho aqui com você? Tem um telefone aí, se precisar de uma oração, conta com nós. Não, obrigado, Deus abençoe. E acontece as pessoas semanas, meses depois, a pessoa manda mensagem pedindo oração. Mas foi semeado. Uhum. É a semente, né? Assim como tem pessoa que já chega lá, irmão, ora por mim, pelo amor de Deus. E foi, mano, tá ruim o negócio, hein? Ou às vezes acontece, a gente já guardou tudo, Val. Aconteceu isso na última evangelista que a gente fez. Chegamos e tal, o moleque passou assim, a gente tava conversando, já tinha orado, guardado tudo, o moleque passou atrás do Yuri. Olhou a cabeça dele. Irmão, vocês estavam orando aqui pelo pessoal? A gente tava. Não sei se já acabou, mas vocês ainda podem fazer uma oração por mim? Olha aí. E Deus manda os peixes pra dentro do barco. E a gente, tem a oportunidade de viver isso. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai pra uma clínica de recuperação, a gente não chega nos caras desse jeito porque é algo mais litúrgico, né? Algo que tem uma programação. Só que a hora que a gente, por exemplo, lá
na clínica, depois que a gente faz o culto com os caras, a gente faz um momento de partilha com os caras. Então a gente divide o pessoal em grupos, pega os meninos do evangelismo, cada um cuida de um grupo, e a gente deixa os caras falar. E aí nisso que os caras começam a falar, depois eles pedem pra conversar individual com a gente. Ô, posso conversar com você, irmão, depois? Pô, eu queria sair daqui, não aguento mais. E aí onde você vai sendo um instrumento na vida do cara. Sim. Então você vê que parte, né? cada lugar ou em cada oportunidade que você tem é um tipo de abordagem. Você nunca vai usar a abordagem que, por exemplo, com o Rafa usou com o Valdeci, você não vai usar com o Bruno. Isso é verdade. Você sempre vai ter que respeitar o tempo, a situação, né, a condição da pessoa. Então nunca vai ter uma abordagem certa para isso. Sempre vai ser você discernir a oportunidade. Sim, o Rafa ele até brinca com a gente, ele fala, Valdeci veio pra igreja por ciúmes. Né? Porque ele sempre ele sempre faz um convitinho, né, da rede de homens. E ele entregou pra todo mundo, ele estava almoçando, entregou pra todo mundo, não entregou pra mim. Eu falei, ué, vai entregar pra mim não? Ele falou, você não vai? Olha. Eu falei, pois hoje eu vou. Ele falou, duvido. Eu falei, então Fala tá bom. abusado agora. Você acredita? Pergunta pra ele, ele fala, você veio por ciúmes, ele sempre conta isso. Glória a Deus. Né? E eu vim, liguei pro meu irmão, né, meu irmão já tinha sido batizado em uma outra igreja. Eu falei, como é que é esse esquema de crente aí? Olha. Como é que é esse Ele, esquema de assim? crente? Falei, vai ter Qual que é a parada aí? Vai ter um churrasco ali? Como assim? Vai ter um negócio de homem, vai ter um churrasco lá e um amigo meu me convidou. Eu falei, irmão, vai, esquece placa de igreja, vai. Se eu sou seu irmão falar onde quer, que já me passa não, desse aí que ele eu já falou, vou também. quando quer? Eu falei, hoje, então eu vou com você. Aí, ele ó. veio comigo. Ô, glória. Eu brinco com o Rafa, você demorou 3 anos, demorei 10 minutos brincando com ele. E hoje meu irmão, ele tava na Origin Church, foi pro Paz e Vida, hoje tá com a gente, hoje trabalha aqui na rede Glória infantil. a Deus. Então assim, você vê, isso tudo semente que foi plantada. E minha sobrinha hoje trabalha aqui na mídia, então tudo Rapaz, isso seu irmão vem fala pra fazendo. você, toda vez que eu vejo ele, ele tá com um sorriso no rosto. Ele é Nunca viu o cara com a cara esse é um sorriso fechada. bonito, né? Ele é o, Inclusive, a sua sobrinha estava no treinamento da fotografia. Aí, tá vendo? Ela gosta, meu, ela gosta. Depois que batizou, Voando. tá indo pra cima. Glória a Deus. Ô Bruno, o que você teria pra falar hoje pra uma pessoa que esteja pensando, nossa, eu queria tanto trabalhar com evangelização, eu quero conhecer o Isaías, o projeto Isaías, como que eu... O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um PhD para poder. Eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ter um conhecimento extremo ou não? Cara, se tiver o PhD é melhor, né? É melhor, já ajuda, né? Mas não precisa. Acho que o evangelismo é como eu falei lá no comecinho da nossa conversa. O evangelismo é o que você vive, é o que você vive na palavra. Então, às vezes você não conhece tanto de Bíblia, mas o que você vive, cara, ali no começo da sua conversão já é o suficiente para ganhar alguém, para ministrar na vida de alguém. É óbvio que quando você quer fazer algo para Deus, é sempre importante você ter a direção de alguém. Como eu fui buscar a direção do pastor Gerson, como no começo da minha caminhada eu pedia muito pro pastor Robson, quando me chamavam para ministrar fora. E às vezes a resposta para você vai ser não. Como aconteceu uma situação, eu falei, pastor Robson na época era meu discipulador. Falei assim, uma igreja me chamou para ministrar para os jovens e tal, e eu queria saber se eu posso ir. O pastor falou, não. Falei, caramba. Como assim? Falei, por quê? O pastor falou, não, porque ainda não é o tempo, filhão. É o tempo de você aprender. Por que você não começa aqui dentro de casa? Aí eu, super crente, né? Você viu como que é importante essa figura do pastoreio? Sim. Esse conhecimento de E aí eu falei assim pra ele, falei, pastor, mas aqui é sempre as mesmas cartas marcadas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, queridão, não é o tempo ainda. E aí ele conversou comigo, eu falei, beleza. Aí, por obediência, eu não fui, né? Mas fiquei bravo. Só que hoje, quando eu olho pra trás e lembro dessa conversa, eu falo assim, opa. Eu falei assim, o pastor foi usado por Deus. Porque se eu tivesse ido naquela época, tanto de besteira que eu poderia ter falado. Sim. Porque eu não ia falar o que a palavra falava, eu ia falar o que eu achava. E hoje não. No entanto que já teve situação do pastor Robson ter que ministrar numa igreja, ele não poder, ele mandar no lugar dele. Teve situação que o pastor Gerson indicou o Isaías para aplicar treinamento para uma igreja de um pastor amigo dele. Então, tudo começa com você caminhando com seus pastores, com a sua liderança, cara. Porque ele, através do caminhar com eles, você vai entendendo qual é o seu chamado, você vai tendo direção da parte deles com que você é hábil a fazer na obra de Deus e, cara, você vai romper. É óbvio que você quer aprender mais, eu queria aprender mais sobre evangelismo. Cara, começa dentro da IC. Sim. Melhor lugar para começar é na IC. Ah, Bruno, como que eu começo? Convida alguém. Vai ter uma IC lá e tal, não sei o que. O que é IC? Cara, não posso contar muito, mas se você quiser ir... que é bênção. Sabe, que nem hoje a nossa comunidade tem um projeto ID, o Ministério ID. Cara, que ministério maravilhoso, poderoso. Nossa, eu tava ansioso por esse ministério aqui na comunidade, porque ainda não tinha. Né? Então,
O Isaías, ele começou inclusive porque ainda não tinha o ministério aqui dentro. E hoje que tem, eu faço parte desse ministério, sabe? Então, o pastor Robson tá à frente, mano, cola no pastor Robson. Sim. Ele é o cara pra vocês colar. Porque, mano, hoje, boa parte da bagagem que eu tenho hoje de experiência na rua foi porque eu me baseei nas experiências dele. Pô, o pastor falou que numa situação de conflito ele lidou assim. Pô, ele ouviu a voz de Deus e fez assado. E eu falava pra Deus, eu quero viver, Senhor, as minhas experiências como o pastor Robson viveu. Cola nele, mano. E Pastor... é importante deixar bem claro que as pessoas falam, o pastor é inacessível. Não é não, É gente. nada. Não é. Até porque se for, conta pro pastor Gerson. Sim, não, eu quando fui pro encontro, eu tava com um negócio que eu precisava colocar pra fora. No final tava todo mundo indo pro ônibus, pra você ter ideia. E eu precisava, sabe, botar isso pra fora de alguma maneira. E o pastor Gerson passou e falou, não vou falar com o pastor Gerson, o pastor não vai me dar É o atenção. pastor presidente, Não né? vai me dar atenção. E ele veio e me tá tudo bem? Aí eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, não. Aí o pessoal, bora, calma. Ele segurou todo mundo, a gente ficou conversando. A gente atrasou por causa de mim, porque ele ficou conversando comigo ali. Na volta? Na volta, tá todo mundo no ônibus já. Então tá explicado. Aí E as ele mulheres... ele conversando e tal. Não é assim, é isso mesmo, e conversar, sabe? Na maior paciência. Ó, vamos marcar um horário essa semana, você vai vir, a gente vai conversar. A gente marcou, sabe? Na maior... Eu falei, não acredito. Eu pensei que ia ser sabe, você tem que marcar um horário na agenda pra ver se tem. Não, eles são super acessíveis. Tanto todos os pastores, pastor Plínio, todos chegou, pastor, eu quero conversar, quero desabafar, quero chorar, quero rir. É só chegar neles e conversar. E as pessoas acham que isso é inacessível, né? Uma parte que você falou importante, que o pastor Robson não deixou você ministrar numa igreja, né? É bom falar para os nossos ouvintes e nossos telespectadores que pregar é diferente de você evangelizar. Sim. Se uma pessoa te pedir uma ajuda, pô, me fala sobre. Você pode chegar, você pode falar. O que eu vou falar? Só pede para Deus que Deus fala. Eu passei por isso várias vezes. De quando eu vi eu estar abraçado com aquela pessoa, não sei nem o que eu falei. Nossa, você falou, tá tudo certo. Tá. E... Não lembrar. E Val, isso é poderoso, porque assim, ó, Bruno, eu queria começar a evangelizar. E quando eu falo, por exemplo, eu cito o exemplo do pastor Robson, é porque isso é pra qualquer coisa que você queira fazer. Não tem nada melhor do que você pedir a orientação de alguém. Porque tem gente, Val, que faz assim, ó. Quando eu comecei a sentir essa inconformidade que eu falei pra você, eu falei, cara, eu vou falar com o pastor, porque se ele falar não... Porque eu sei que hoje o Bruno... Muita gente sabe que eu sou da CBM. Então a pessoa associa. Então eu falei, eu vou falar com o pastor, porque se ele falar que não é legal, eu não vou poder ir. Só que conhecendo o meu pastor, eu sei que ele ia dar o amém. Primeiro porque ele conhece a ovelha que tem. Não é uma ovelha, né? Das mais desejáveis, né? Mas é o que Deus mandou pra ele. Mas, cara, ele sabe que eu amo falar de Jesus pras pessoas. E, cara, é algo que eu quero viver pra igreja. É 20 mil almas, mano. Sabe? Então, Bruno, eu queria começar. Cara, começa na IC. Começa aqui dentro. Como o pastor Robson falou pra mim, eu falo pra vocês. Comecem aqui dentro. Na IC. Como a gente falou no ministério. Na igreja precisa de evangelismo. Como você falou que teve um irmão lá na porta. Que chegou, irmão, seja bem-vindo e tal. Não sei o que o cara tá deslocado. Isso é um evangelismo. Porque às vezes o cara nem é crente, mano. Sim, e isso não é caso isolado não, a gente vê às vezes as pessoas vêm visitar, a pessoa tá assim no canto, ela tá com medo, ela tá cismada, e você vê que a pessoa, você chega com um sorriso, chega com um abraço, isso quase todos os cultos acontece, você tem que estar observando as pessoas que estão ali, e você receber bem essas pessoas, porque às vezes a pessoa vem querendo ouvir uma palavra e querendo um abraço, às vezes quer um abraço, tá passando por uma dificuldade, né? Eu tô com uma missão, não vou falar o nome, eu tô com uma missão que toda vez eu falo, nossa, eu gosto de vir na igreja por causa de você. Eu falei, você não tem que gostar de vir na igreja por causa de mim. É porque Deus coloca as pessoas para você se sentir bem. Ele fala, nossa, você fala tão bem. Eu não tenho, assim, acho que eu não tenho feeling para evangelizar. Quando eu vou falar com ele, eu falo, Deus, me coloca as palavras certas na boca para falar com ele. Mas isso é um feeling. E ele tá vindo, ele vem, conversa, manda mensagem para mim, ele manda mensagem, pô, tô assim hoje, manda mensagem da Bíblia todo dia para ele. A irmã Edna tá me assessorando nisso, como que eu vou falar? Caramba, Edna, você é uma santa mesmo, hein? É um espetáculo. Eu falo pra você, a Edna e o Rafael, pra mim, assim, são bênçãos na minha vida. E a gente vai trabalhando isso no dia a dia, aos poucos, né? Porque a gente não sabe tudo, infelizmente, a gente não sabe tudo. E nunca saberemos, né? né? Bruno, considerações finais, eu quero que você fale pros nossos ouvintes. Quem quiser participar do Isaías, quiser conhecer mais, quiser falar com você, como é que a gente faz? Bom, tem as nossas redes sociais, @Isaías 6_8, né? Que é o nosso Instagram. Que é muito top, diga-se de passagem.
Temos que melhorar, gente. Nossa, eu sou muito péssimo com redes sociais, mas estamos melhorando, né? Estamos melhorando. Né? Também, quem quiser me chamar no WhatsApp também, 11 98332 7941, que eu não lembro o WhatsApp do projeto, mas temos um também. Mas sintam-se convidados, as portas estão sempre abertas, né? Eu falo que o Isaías, ele é um ministério de oportunidade. Tem gente que chegou lá e falou assim, mas eu não sei fazer nada. Aqui é o lugar. Pelo menos pregar você vai aprender. Vai aprender, ô glória. É o lugar que a pessoa tem a oportunidade de desenvolver. Assim como teve os meninos que eram da nossa... Que eram não, eles são da nossa comunidade. Chegaram sem exercer ministério nenhum e hoje são líderes de ser. Você vê? Sabe, uma ativação que começou, não digo através do Isaías, mas eu digo através, tipo, do desejo deles de quererem sair da zona de conforto. E o Isaías foi uma ferramenta também, né? Mas as portas estão abertas para todos, é um projeto que não é do Bruno, não é um projeto do Keverson, do Flávio, do Yuri, do Keverson, nem sei se falei Keverson de novo, mas é um projeto que é do Senhor. É uma ferramenta, Amém. o Isaías é uma ferramenta das igrejas. Então é como eu sempre falo, vai ter um evangelismo do ID da Manaim, o Isaías está lá para somar. Vai ter um evangelismo lá da Vertical Church na Zona Sul, o Isaías ele é uma ferramenta para somar. Então, sintam-se convidados, né? Agradeço a oportunidade, Val, por estar aqui falando um pouquinho disso, desse tema aqui. De você estar aqui com a gente. Que eu amo muito. E essa entrevista, para quem tá aí assistindo a gente, demorou, gente. Demorou para me trazer esse menino aqui. Eu vou dizer para tu, demorou, fala a verdade. Mas, é por causa das atividades da nossa comunidade, viu, gente? Não é... Sim. Não foi bastante coisa, assim, não, eu entendo. E também, né, o Val aqui é o tipo Julius, né? Faz 50 mil coisas também, né? Quase isso, né? Quase isso. E glória a Deus. E obrigado, Val. Bruno, é o seguinte, o primeiro sempre é convite, o segundo é intimação. Então você está estimado para voltar novamente, para a gente fazer outra entrevista. A gente estava falando sobre financeiro com meu filho aqui. A gente pode já falar sobre isso também. Vem Amém. aqui, vamos marcar de novo. Você vem com a gente, você é muito bem-vindo aqui. Toda vez que quiser Val. vir na CBM. Traz a galera também do Isaías pra gente fazer a entrevista. Tem bastante gente pra Pra falar, gente hein? bater um papo. Lembrando que a gente vai fazer uma prática lá. A gente vai com o pessoal da rádio, vamos fazer glória. entrevista, vamos fazer uma blitz lá no Largo de Osasco junto com vocês. A gente vai Inclusive o Flávio Xande, né? Que é o que você Uhum. trouxe pra falar sobre contabilidade, é um dos membros do projeto. Então quando você que pegar ele de bacana. novo, Já vem aqui também, porque já veio dar entrevista pra gente. É sobre verdade. imposto de renda, e foi muito bacana. Bruno, Deus abençoe sua vida, Amém. abençoe seu projeto. Estou muito feliz de você estar aqui. E você sabe que as portas estão abertas toda vez que você quiser vir aí. Amém. Você vem com a gente. Em Amém? nome de Jesus. E você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, chegamos ao final de mais um Bate-Papo CBM. Lembrando que quarta-feira que vem tem outra entrevista especial para você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, e também para você no YouTube. Eu, Valdes Ribeiro, fico por aqui. Fui!